Boa noite, querido público. Devo admitir que estou muito feliz hoje. Achei que o destino tinha me negado uma oportunidade de ouro. Achei que tinha desperdiçado algo enorme, mas aqui estamos. O destino me deu uma segunda chance. Se eu não pude comentar semanalmente os episódios de Jujutsu Kaisen, terei que comentar os episódios de Jujutsu Kaisen 2. E assim mesmo, minha gente. Depois de muita incerteza, o Gato dos Cojones publicou um novo mangá depois do final paupérrimo e sem alma que Jujutsu Kaisen teve. E para surpresa de todos, eu incluso, é uma continuação dessa obra. Quando foi divulgado o nome todo random, que esse novo mangá tinha de módulo não sei o que, a maioria de nós pensou que seria essa nova obra de um autor famoso. Talvez agora, com tanta popularidade, eu possa escrever uma história com menos restrições dos superiores. Semelhante ao que Kishimoto fez com aquele mangá cancelado por ser ruim, mas isso é outro assunto. O Gato Cabrão fez tanto sucesso com sua obra que ganhou o direito de escrever o que quisesse. E vai ser aceito do mesmo jeito, porque, claro, o que o pessoal da sua equipe vai fazer? Recusar o Cabrão que escreveu um dos mangás mais populares dos últimos 5 anos? Aviso logo, Kishimoto tentou algo similar e sabemos no que deu. Então talvez eles realmente possam acabar tendo algumas divergências e problemas. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a produção disso. Tem um comunicado interessante justamente do Gato Cíclope Cabrão falando sobre o assunto. Para isso eu não vou deixar um vídeo do meu canal secundário falando sobre tudo isso, sobre o anúncio, o comunicado e tal, de forma mais superficial, porque hoje vamos focar mesmo na trama, no capítulo que saiu, que é bastante longo. Então vamos lá. Se é Jujutsu Kaisen, módulo 3 ou algo assim, quer dizer o módulo 2... Onde está, cara? A história começa no ano de 2086. Os Snyder Tarts continuam enchendo o saco no Twitter, apesar de que o pobre Zack Snyder já tem 120 anos e se foi há muito tempo. Memes da moda, sorvete sabor atum, Constantinopla, e, inexplicavelmente, Coentro ainda funciona. O filme mais lucrativo é Tocando Você, de Adam Sandler, 3 indicado a 12 Oscars. O mais importante, você ainda não se inscreveu no canal nem compartilhou o vídeo. Vem, compartilha, ninguém vai ver, eu sei que você vai fazer isso. A questão é que do nada aparece um biscoito espacial gigante, que ou não é uma nave espacial gigante, e dentro dela há extraterrestres. Então, oficialmente vão colocar alienígenas em Jujutsu Kaisen? Eu não entendo essa fixação que os japoneses têm com esses malditos alienígenas de verdade, que se danem. E como é um mangá japonês, os extraterrestres obviamente invadem o Japão, porque já sabemos que só 2 países podem ser o centro do mundo, Estados Unidos e Japão. Apesar do líder alienígena considerar os Estados Unidos da América o país mais forte, um súdito afirma que isso não é problema. Mesmo com tantas armas nucleares, nada se compara a alguém que dispara energia pelas mãos. Embora eu também te diga que do jeito que os americanos estão agora, não quero nem imaginar como estarão daqui a 68 anos. Com cheddar já no sangue deles ou algo assim. E veja só, esses caras acabam tendo um poder parecido com feitiçaria, então eles procuram a origem disso. Ou seja, o Japão. Eu tinha esquecido que os feiticeiros são exclusivos desse país. Tipo, o que somos? A Bélgica? Somos a raça superior, somos os melhores. Caramba, apresentando assim a primeira protagonista, Yuka Okotsu, que surpresa, é neta de Yuta. Meu camarada conseguiu. Espero que a Rika não tenha ficado travada, concentrada, vendo ele fazer isso com outra. Como no meme, quem aparece no canto deve ser cânone. Acontece que Yuta presenteia sua neta com aquele anel com o qual ele invocava a Rika, o que a deixa muito feliz. Que linda cena da neta ganhando o presente do avô, que também era destaque no mangá anterior. Tenho certeza que tudo vai melhorar. Bom, logo depois disso, Yuta morre. Na verdade foram 4 anos depois. Meu camarada manteve a cicatriz que ganhou ao copiar a técnica de Kenyaku. Deve ter sido difícil explicar sempre de onde veio essa cicatriz. Tipo, por que você tem uma cicatriz que dá a volta na cabeça? Acho que isso é o de menos. Acontece que no funeral ficamos sabendo de várias informações importantes. A primeira é que, de fato, Yuta e Maki ficaram juntos. Como a vida é bonita, como o amor é bonito. A segunda coisa, e que realmente me surpreendeu, é que confirmam pra gente que Maki foi a primeira a morrer. Isso me deixa confuso, levando em conta que ela era um prodígio físico como poucos, mas, enfim, vai saber, talvez ela fumasse muito. Também o fato de ter perdido sua mãezinha parece ter afetado os poderes do Yuta, pois ele foi ficando cada dia mais fraco depois da morte dela. Um lobo sem sua loba fica sem propósito. Por isso, Yuka faz a promessa típica de anime shonen de que vai ficar mais forte no túmulo do seu avô. Logo depois tiram o anel dela, já que era a chave para invocar uma arma de destruição em massas. Além disso, dizem pra ela que esse anel, por estar registrado como propriedade do clã Goyo, eles podem fazer o que quiserem com ele e decidem entregá-lo para o irmão da Yuka.
Esse cara se chama Suguri e falam com ele desse jeito, bem frio, sem sentimentos. Não vou devolver, agora é meu. Não escolhi ficar, mas vou ficar assim mesmo. Hoje eu te olho com frieza, mesmo você sendo minha irmã, porque eu sou muito duro e frio, mesmo tendo 11 pu. Putíssimos anos. Então, Yuka decide pegar o anel do único jeito que conhece, pela força. O que dá errado porque, bom, por algum motivo o irmão dela é mais forte. Então ela decide treinar, treinar e treinar. Os anos passam e um menino brinca com quem parece ser seu irmão mais velho. Ei, tudo bem uma criança pequena como você jogar um jogo de matar? É normal, então não importa. Entendi. Então não se importa se acontecer com você também? Porra, você gosta mesmo disso, né, viado? Na cidade, muitos casos de crianças desaparecidas têm ocorrido. Como a polícia não achou nada, os feiticeiros entram em ação. 17 anos e Yuka, 16. E como todo bom anime shonen, eles têm um adulto acompanhando-os. Mas não é só isso. Esse adulto informa que agora eles terão um novo companheiro entre eles. Perfeito, não temos o trio shonen antes que enlouqueçam. Que venham as novidades. Acho que ele só apareceu no 3º ou 4º episódio do anime, não me lembro. Maruru, Baru, Buru. Benio Maru para os amigos. Ele me parece bastante familiar, mas acho que deve ser coisa da minha cabeça. Acontece que esse camarada é estrangeiro. E aí Yuka faz um monólogo dizendo que por ser o berço da energia amaldiçoada, os feiticeiros só nascem no Japão. Há exceções como esta. Eles participam da missão de resgatar as crianças sequestradas. Enquanto isso, dois irmãos discutem seriamente como lidar com a situação. Maru só faz perguntar o que significa a palavra feiticeiros. Só para que no fim esses dois peçam para editar o garoto que só queria perguntar algo. No fim, o humor está bom. O camarada Maru veio aqui apenas para conhecer os feiticeiros deste país. Ele precisa confirmar se os humanos têm as mesmas habilidades da espécie dele. Espécie? O que ele quis dizer? Só vejo um garoto estrangeiro, um gaijin folgado. Enfim, após Maru avisar que não pode interferir, os irmãos partem e o deixam sozinho, fazendo o que qualquer homem faria, sentar e chorar. Mas, por sorte, Yuka chega para consolá-lo e diz para ele, por favor não chorar, porque senão vai parecer que ela foi a vilã. Será que ela realmente não percebeu que gritar com ele e ir embora sem ele é algo ruim? Então, para quebrar um pouco o gelo, ela decide convidá-lo para comer alguma coisa por aí. Takoyaki, eu quero comprar takoyaki. E bom, obviamente meu camarada estrangeiro fica surpreso diante de tal iguaria, assim como o Bills. Provavelmente depois vão fazer alguma piada de que no lugar de onde ele vem comem cocô com mais cocô e cocô elevado a cocô ou algo assim. Durante a calma, os dois conversam. Maru acha que ela e Suguri são irmãos pela aparência, mas ela nega, pois não se vê assim. Ela conta como ele roubou seu tesouro. Ou seja, o anel que Yuta deu a Suguri, ela carrega no pescoço como seu avô fazia. Ela destaca que só entrega um anel ao feiticeiro mais destacado. Então, Maru conclui que Suguri é incrível. Algo que Yuka imediatamente nega, pois diz que eles estão no mesmo nível. Embora também diga que seu irmão costuma treinar apenas o físico. E além disso, sente que seu irmão treina em excesso. Ele não quer que ela tire seu anel, o que a incomoda mais ainda, pois para ela ele não tem lembranças do avô. Apesar de seu rosto parecer um pouco triste ao pensar nisso. Um momento em que Jujutsu Kaisen expressa emoções apenas com o rosto dos personagens, em vez de encher meia página só com texto. Caramba, dá pra você perceber que a arte foi feita por outra pessoa, né? Akutami. Acredito que quem desenha atualmente para o Gage tem certa influência nas decisões do autor. Isso é algo que, mesmo sem ser dito, acontece com frequência. Porque há certas decisões na forma de contar a história que estou vendo nesse primeiro capítulo, que me parecem muito diferentes do estilo do Gage, diferente de uma forma até suspeita demais. Embora, claro, eu esteja analisando apenas o primeiro capítulo, talvez a gente volte aqui em algumas semanas, e encontramos 3 páginas cheias de texto para explicar uma técnica que só vai aparecer naquele capítulo específico. Como eu estava dizendo, Yuka parece ter esse pequeno complexo de inferioridade, querendo superar constantemente seu irmão, apenas para recuperar o precioso. Por isso, Maru decide apoiá-la e se oferece para resolver a missão juntos, já que não pode interferir oficialmente. Se a missão der certo com os dois, só ela recebe o crédito. Yuka diz que isso é proibido, deixando Maru um pouco deprimido. Ela não disse que não faria, e isso o deixa feliz. Impressionante como personagens mostram emoções só com o rosto. Meu Deus, o que é isso? Então, enquanto meu camarada estrangeiro não usar magia amaldiçoada na missão, tudo ficará bem. Eles andam procurando, e de repente, um gatinho aparece. No fim percebem que não acharam nada. Ou será que Maru pensa diferente? Yuka percebeu que os caminhos que seguem estão amaldiçoados e impregnados, com um guia físico que fará com que qualquer pessoa que ande sem rumo por esses caminhos. Ou pior, uma criança pequena simplesmente segue o caminho imposto por esse guia sem questionar.
Apesar de ter algum texto, nem imagino as voltas mentais que o Gege daria para explicar essa técnica. Algo como assim: o poder desse feiticeiro deve se basear na colocação da energia amaldiçoada no chão. Deve ter várias camadas para detectar se quem pisa tem rumo fixo, permitindo acessar o cérebro, que por sua vez controla as funções motoras do corpo dela, para guiá-lo de forma subconsciente a um objetivo pré-determinado pelo feiticeiro que possui essa habilidade. Enquanto Maru elogia as habilidades de Yuka, Suguru aparece por também ter descoberto o que está acontecendo, o que deixa Maru muito triste, porque ele queria ajudar. Apesar de Yuka pedir para não se preocupar, Maru revela que tem um irmão gêmeo com quem nunca se entende. Porque, segundo suas próprias palavras, ele é um inútil desesperador. Ou seja, ele é um inútil e o irmão dele é quem diz isso. Coitadinho do man. E a outra refletindo, entende? Meu amigo só queria ajudar. Por isso ele realmente queria que resolvessem a questão do anel, assim ele poderia se dar bem com o seu guri. Para Yuka, é injusto ele impor seu modelo de irmandade só porque não se deu bem com o irmão. Afinal de contas, não é como se um relacionamento fraternal perfeito fosse algo que se consegue de uma hora para outra. Eles chegam ao início da rota e bloqueiam a área com fita de segurança, o que não adianta nada. Uma criança surgiu do nada, passou sob a fita e caiu na armadilha do sequestrador. Imagina uma criança eufórica vendo eles colocando a fita, tipo, meu Deus, eu tenho que passar, eu tenho que quebrar. E aí aparecem umas mãos gigantes e negras que estão prestes a passar a mãozinha na cabeça da criança e levá-lo para algum lugar, talvez uma ilha cujo nome não quero lembrar. Por isso o seu guri, como bom garoto, frio e sem sentimentos que é, diz pra irmã ir avisar ao Zami. Acho que é o mesmo adulto de antes e deixo que ele salve o menino. Porque, e cito, vou provar que sou mais forte. Ai, olha pra mim, olha como eu sou mais forte que você e você é fraco. Porque, ai, você é menos forte que eu sou mais forte e você é fraco. Eu adoro o pau. Em seguida, ele também é sequestrado. O feiticeiro sequestrador só pega pessoas sem energia amaldiçoada, evitando a entrada de feiticeiros no local. Seu guri é como Maki ou Todd na época, sem energia amaldiçoada. Por outro lado, ele possui força e reflexos sobre-humanos, o que, considerando o nível que Todd alcançou, não saberia dizer se esse garoto poderia alcançar um nível de periculosidade maior do que muitos feiticeiros. A verdade. Também destaco que, talvez pela influência da Maki, Guri não sofre discriminação por não ter energia amaldiçoada. Na verdade, consideram ele forte o suficiente para carregar o anel. Embora, bom, depois que a própria Maki destruiu completamente o próprio clã dela, acho que essa coisa de discriminar aqueles que só tinham força bruta ficou um pouco ultrapassada. Maru está muito preocupado porque não sabe onde está seu guri. Enquanto isso, Yuka diz: vamos avisar a Uzami e decidir depois. Querem mais? Takoyaki. Estou com fome. E embora Maru esteja insistindo que é o irmão dele e que deve salvá-lo, não importa o que, Yuka se recusa repetidamente. É estranho, pois ela nunca disse que não quer resgatá-lo. Ela sabe que o irmão é forte para sobreviver. Ela só diz que ele merece ser punido por ser tão descuidado. Maru insiste que mesmo com tudo, o irmão dela ainda pode mudar, como Sasuke. Mas essa chance some se ele morrer. Pois não importam as palavras, nem os insultos que possam trocar entre si. Não se deve amaldiçoar a família. E Yuka tipo, e você, cara? Te conheço há menos de 30 minutos, você não sabe nada sobre a gente. Mas Maru não desiste. E aqui, embora ele tente impor seu ideal, ele sabe que o fato de alguém não cumprir com isso, mesmo que ele peça, pode machucar. Pode até ser vergonhoso, inclusive, mas a dor não deixa de ser isso, simplesmente dor. Já que, se ela está disposta a renunciar ao seu ideal, deve fazer isso depois de ter sofrido por absolutamente tudo o que se pode sofrer. Antes de desistir, ele não vai desistir do irmão dele, e ela também não vai desistir. Por fim, Yuka fala que não vai ajudar o irmão, e sim dar uma surra nele. Esses garotos não desistem. Se querem perseguir um ideal, persigam. Por mais que doa, devem seguir esse ideal. E se forem desistir, só façam isso depois de terem passado por tudo o resto. Mudando de perspectiva, o sequestrador fala com Suguri que está amarrado e diz algo impactante. E os malditos marcianos chegaram. Marcianos? No meu anime shonen? Meu Deus, de novo isso. No começo, Suguri chamou o sequestrador de conspiracionista. Este último diz a ela que a sede de feitiçaria classificou a chegada dos extraterrestres como um incidente tão perigoso quanto foi 60 anos. E como é óbvio, toda a diplomacia com os extraterrestres fica nas mãos do Japão. Mas considerando as barreiras culturais que certamente existem entre eles e os humanos, o mais provável é que algo muito ruim esteja prestes a acontecer. O pior é que uma guerra entre as espécies pode expor uma das maiores fachadas que o Japão esconde há anos. Há 68 anos, os Jogos do Sacrifício impulsionaram um tratado de segurança paranormal no Japão. Isso permitiu que esse país tivesse contato com esses extraterrestres agora. Atualmente, nenhum feiticeiro vivo iguala o poder ou potencial dos que derrotaram Sukuna.
Nem Itadori e Yuta Ogoyo são prodígios da feitiçaria no Japão atualmente. Mas claramente essas pessoas de fora não sabem disso. E uma guerra com seres de poder desconhecido poderia revelar exatamente isso. Por isso, meu camarada, o sequestrador decidiu se adiantar e vai traficar pessoas com japoneses para ganhar algum dinheiro antes que a guerra destrua o país. Meu Deus, o cara está sentado de pernas cruzadas, enquanto atrás dele tem um monte de crianças literalmente ensacadas e prontas para serem vendidas. Caramba, que empresa eficiente, né? Antes que o sequestrador possa espancar Suguri até a morte, Maru e Yuka os encontram. Como ele só se movia para outro lugar, Maru usou uma habilidade fraca para não ser notado. Achar quem esteja em sintonia com Yuka, ou seja, seu irmão. Com os três reunidos, Yuka desafia o irmão para um duelo diante do sequestrador. Muitas crianças, aviso logo, ensacadas como maconha. Ok, colocar um pouco de rivalidade com o irmão desde pequenos estava bom, mas acho que isso é... Sim, isso é definitivamente muito exagerado. A briga dura só 2 segundos, pois Suguri a soca e coloca no lugar dela. Ela finge que nada aconteceu e agora ameaça o sequestrador. Veja ele treinando com uma barra cheia de pesos, como se fosse espada. É treino de homem, diferente do senhorzinho. Vou assistir filmes ruins até conseguir me concentrar, embora tenha tido sua graça. Desculpa, prometo parar de falar besteira. Como eu dizia, Yuka ignora o erro e enfrenta o sequestrador. Veja só. Jack escolheu dar com a protagonista uma habilidade simples. Garras com energia amaldiçoada, quero energia potável. E o irmão dela tem uma katana que, ao ser sacada, libera. Faíscas fazem a espada pegar fogo. Que aura! Desembainhar assim de repente? Pum, pega fogo na hora, cara. Tipo aquele de como treinar o seu dragão. Era algo assim, tipo Raider? No fim, o sequestrador surge e Suguri diz à irmã que ela ficou forte. Levando a gente para outro flashback, mas dessa vez do irmão. Ao contrário de Yuka, ele tinha relação mais próxima com a avó, Maki. Com a experiência de não ter energia amaldiçoada, diz que perder algo pode ser força, mas também um risco. Ele ainda ouviu escondido quando Yuta deu o anel para sua irmã, não para ele. Mesmo parecendo chateado, sua avó diz que o anel é um talismã contra o mal. Por isso ele não precisa, pois é forte. Depois de um tempo, entregaram para ele. Mesmo recusando, o clã decidiu que, por ser o feiticeiro mais apto, ele deveria recebê-lo. A vontade dele não importa. Veja o olhar do personagem de anime ao enlouquecer. Foi aí que meu camarada descobriu seu novo objetivo na vida. Se tornar forte o suficiente para que sua família diga que ele já não precisa mais do anel. Ou seja, no fundo Suguri realmente gosta da irmã dele e quer que ela fique com o anel. Mas ele sabe que precisa de um bom motivo para entregá-lo a ela. As motivações dos protagonistas são simples, porém interessantes e já aparecem no primeiro capítulo. Fascinante, Geiji tem certeza que não fez nada. Não há tempo para pensar, pois o sequestrador usa marcas para se teletransportar e pretende levar todas as crianças. No entanto, ele abre seu olho. Eu tenho os olhos. Maru revela seu terceiro olho e com um único golpe, nocauteia o sequestrador. E aí, depois de ouvir o que o sequestrador disse antes, aquele Suguri deduz que Maru é um extraterrestre. Como? Maru é um extraterrestre? Uau, não esperava por isso. É quase tão difícil de adivinhar quanto o alienígena da parte 4 de JoJo's. Meu Deus, quem imaginaria isso? Acho muito fofo. Como ele tenta cobrir o olho fingindo que ninguém percebeu. Ok, pessoal. Esse foi o primeiro capítulo do novo mangá do Gato Filho da Mãe. Não aquele, o outro Eu. Sinceramente não esperava muito, mas me surpreendi. Vários pontos do mangá e do primeiro capítulo me chamaram a atenção. Tudo bem, levo numa boa e fico satisfeito por agora. Acho o estilo de arte muito bonito. O do Geiji não me chamava tanta atenção. Na verdade foi piorando conforme a obra se aproximava do fim, mas nunca ficou tão ruim quanto Chainsaw Man Parte 2. Vocês viram como ele anda desenhando a Asa Mitaka? Pelo amor de Deus. E esse novo estilo que o novo artista Yuji Iwasaki trouxe, que também se chama Yuji. Aliás, curiosamente, faz com que a leitura realmente pareça bastante dinâmica e nada pesada. Isso também ocorre porque, neste primeiro capítulo, nada foi muito exagerado. Isso deve mudar futuramente caso o gato safado traga uma habilidade bem específica. Para o personagem não jogável 47 que surge em 2 páginas e some para sempre. Na vida achei outro mangá desenhado por ele, chamado Angugakuen ou algo assim. Que dá pra ver pelo clima escolar e tal, dando uma olhada por cima, a arte parece bem polida. Não sei se esse mangá era semanal, mas espero que o artista não sofra com a carga de trabalho que deve vir. Não vou dizer que estou super empolgado com essa nova obra, mas tenho vontade de aproveitar o mangá e fazer review de cada capítulo conforme sair. E se for ainda melhor, aconteceu com Anatsu, Netaiza, e não foi ruim. E a continuação tá boa.
Com esse primeiro capítulo mostrado logo de cara, é bem mais promissor que a obra original. Estilo artístico mais atraente e história que prende mais minha atenção até agora. Com personagens mais reais e com mais coração, fiquei surpreso positivamente. Fico curioso sobre o motivo de Geik lançar uma sequência ambientada 70 anos após a obra original. E se introduzirmos extraterrestres logo no primeiro capítulo? As marcas no rosto de Maru e em seu berço podem ser um indício disso. Por ser uma anomalia, engolir o irmão gêmeo pode ter despertado algo a mais nele. Talvez a feitiçaria tenha começado quando alguém, séculos atrás, fez como o avô do Ben 10 ao ver um extraterrestre atraente. Foi assim que surgiu a feitiçaria. Não foi parecido em Naruto? Alguém ficou com a Kaguya e nasceu o Hagoromo? E a expressão do alienígena pra mim? Mas quem sabe, esta obra deve durar só 6 meses com 3 volumes e então será curta. Mas todos já sabem como isso funciona com seu Eisa. Um dia você decide que seu mangá vai terminar no primeiro arco, e no dia seguinte vê como as vendas e a popularidade do seu mangá fazem você continuar escrevendo. Durante, sei lá, 50 milhões de anos, sim ou não? Toriyama. Eu, da minha parte, vou continuar cobrindo esse mangá, pelo menos por enquanto, a não ser que ninguém se importe. Se ninguém se importar, então eu também não vou me importar. Pensei que enjoaria de tanto disso, mas foi uma leitura agradável. Até breve com um novo capítulo. Tchau.